dificuldade de conexão espiritual, de entrarmos nesta sintonia espiritual. Isso tem a ver com dois chakras, com esse chakra e com esse aqui. Então, com o chakra da terceira visão e com o chakra coronário. Então, nós percebemos essa conexão por esses dois chakras, mas os chakras superiores, todos, eles nos conectam com a nossa espiritualidade. E os chakras superiores são o coração está intermediando aqui os chakras mais básicos com os chakras superiores, são dois triângulos, então aqui está o coração no meio desse triângulo superior e do triângulo inferior, aqui tem uma metabolismo, melhor dizendo assim, que tem um canal onde essas energias superiores, elas podem chegar até as nossas primeiros chakras, ou seja, iluminar os nossos chakras. Para que os nossos chakras inferiores eles sejam iluminados, nós precisamos desse canal de abertura que é o nosso coração, desse portal que é o nosso coração. Se o nosso coração está fechado, então os três primeiros chakras, eles não têm essa conexão com os chakras superiores, é como se fossem dois triângulos, um para cima e um para baixo, mas eles não se conectam aqui. Então você não tem esse fluxo de energia, e aí nós vamos ver pessoas, por exemplo, muito desequilibradas em relação à questão espiritual e à questão material, ou pessoas que estão muito espirituais e não conectam com a energia da Terra, com a energia da encarnação, ou o contrário, pessoas altamente materiais que não se conectam com a energia espiritual. Então, evidentemente, não existe uma conexão se o seu coração também não está aberto. Então, o nosso coração é como se fosse a base ali para que você abra as suas outros canais superiores. Então, a nossa intuição, esse chakra aqui frontal e o chakra coronário, ele possibilita essa conexão, essa percepção da sua conexão espiritual. Tanto que quem tem esse chakra muito aberto, ele consegue perceber as energias, consegue enxergar o mundo sutil, consegue perceber os seus guias, ou as energias que estão ali presentes no seu ambiente, no seu meio. Mas isto, perceber sem um equilíbrio, também não adianta, você não assimila isso. Porque a questão não é perceber, é vivenciar, é sentir isso em você. Isso então depende também dessa abertura do seu coração. Então, o desafio de conectar, eu estou falando aqui de um desafio de quem está com esse chakra muito fechado. E que a gente tem fechado esse chakra, ou desequilibrado esse chakra no nosso modo de vida atual. E isso é muito sério e muito grave. É como se a gente ficasse meio incapacitado de perceber essas energias sutis, de perceber a sua intuição, de perceber esta conexão, de saber que rumo tomar. Então, o que eu ando observando ao longo desses anos, desse tempo agora, inclusive nos atendimentos Mahalila, porque o Mahalila nos ajuda a direcionar para onde eu estou indo, mostrar o caminho. Então, o Mahalila tem essa função de nos mostrar para onde está a nossa energia. Então, muita gente vem fazer um atendimento de Mahalila perdido, sem saber para onde está indo, qual que é o seu caminho. E aí o Mahalila é perfeito para isso, porque ajuda a conectar e ajuda a perceber onde você está se agarrando. E aonde a gente agarra? Nas nossas questões egóicas, claro. Só que as nossas questões egóicas estão ficando muito exacerbadas quando você não toma consciência do entorno, do que está acontecendo. Então, muita coisa gatilha a nossa emoção, muita coisa nos faz envolver de uma maneira muito apaixonada. Isso significa que você está muito agarrado, afogado naquelas emoções que cada um tem em sua emoçãozinha preferida e predileta, digamos assim, né? Cada um tem o seu ponto de apego e de gatilho e onde você agarra, seja na raiva, seja no medo, que são, na verdade, as nossas estruturas egóicas, que ficam nesse mundo de tanto estímulo mental muito exacerbado. Então, o campo mental coletivo, ele está muito exacerbado.
A mente de todo mundo está muito, muito exacerbada por causa do nosso comportamento, que é o comportamento nosso novo, né, em relação à história da humanidade, é um comportamento novo de a gente estar tão ligado em telas de alguma maneira e assimilando tanto a conteúdo, que esses conteúdos eles são conteúdos sem filtro e que a gente não teve ainda uma habilidade de desenvolver filtros. Então nós vamos assimilando tudo e como nós funcionamos as redes funcionam com algoritmos, então aquilo que você mais vê, você mais atrai. Aquilo que você se interessa, mais vem para você. Então, se o seu... E aí que está o ponto. Então, nós vamos ficando muito contaminados com as impressões que nós já temos, que são muitas vezes estímulos internos que são egóicos, que são do nosso ego, ou seja, egóicos nesse sentido. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem muito medo, então você começa a atrair conteúdos, porque você pode consumir esses conteúdos e ali aumenta muito mais o seu medo. Então, a sua raiva pode aumentar, o medo, o seu orgulho, ou seja, nós podemos ficar, e é essa a preocupação, cada vez mais fechados nos nossos próprios paradigmas, nas nossas próprias referências. As referências que eu tinha, elas vão ficando cada vez mais estruturadas, mais rígidas, e se essas referências elas não forem corretas, elas não forem realmente vindas da sabedoria, nós corremos um risco de piorarmos, digamos assim, ficarmos mais tapados, mais emburrecidos, mais rígidos, mais fechados, menos conectados com aquilo que você precisa se conectar. Como perceber que você não está escutando a sua voz interior, que você não está ouvindo, mas que você está sendo levado por ondas que não são as suas intuições, que são ondas externas a você, que estão levando para lá ou levando para cá. Então a gente precisa perceber isso. Primeiro perceber esse estado. E é isso que eu quero propor para vocês essa semana. E eu acho isso sério, porque no momento em que a gente perde conexão com a nossa intuição, nós ficamos muito vulneráveis. Então é importante observar alguns fatores. Um excesso de cansaço mental, por exemplo, que dificulta e que está mostrando que aqui está sobrecarregado. Esse chakra, ele precisa ser, mais que nunca, constantemente equilibrado e retomar, limpo e equilibrado. Constantemente. Nós precisamos trabalhar agora, mais que nunca, esse chakra. Então, como trabalhar esse chakra? Soltando os seus olhos. Primeiro percebendo aqui que está pesado, que está congestionado, que a sua mente está congestionada, que você está cansado mentalmente, que aqui esse lóbulo frontal está super sobrecarregado. Então, quando você percebe isso, precisa tomar alguma providência. É melhor a gente tomar pequenas providências do que ter que tomar uma grande providência. Mas se todo dia eu puder fazer um trabalho com esse chakra, então nós vamos limpando aos poucos. Então nós precisamos de ter um compromisso no dia a dia para mantê-lo em equilíbrio, para que a gente não perca o nosso relógio de conexão.